Começa agora. Podcast Ide e Evangelizai. Apresentação: Edivan Sena. Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, nosso Senhor. A paz de Cristo para todos. Estamos dando início a mais uma programação do podcast Ide e Evangelizai. Sejam todos bem-vindos a essa programação. Hoje trago para vocês o tema Quaresma, um tempo de graça. Hoje vamos refletir sobre o significado, a origem histórica e espiritual da Quaresma. Pois a Quaresma não existe apenas por existir. Ela tem um significado na vida do cristão católico. E é por isso que em toda a Quaresma os católicos se dedicam à mudança de vida, a fazer a penitência, a fazer jejum e a praticar a caridade. Então, visando esses elementos da Quaresma, nós vamos refletir um pouco sobre esse significado, essa origem histórica e a espiritualidade da Quaresma. Mas antes, vamos pedir a intervenção de Deus neste momento, pedindo a Ele que mande sobre nós o Espírito Santo, para que Ele possa, assim, movendo-se em nosso ser, transformar a nossa vida. Momento de oração. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor Deus, Espírito de amor e de liberdade, Espírito de paz e de justiça, nós te pedimos que neste momento o Senhor venha até nós. Encha o nosso coração de vossa presença, para que o conteúdo que será refletido hoje possa entrar em nosso coração e transformar a nossa alma. E desta forma, nós possamos viver a Quaresma como o Senhor quer que nós vivamos. Não queremos ser pessoas iguais ao mundo. Queremos ser pessoas diferentes, pessoas que buscam a transformação de suas vidas. E para isso, Senhor, nós necessitamos da Tua presença, nós necessitamos do vosso poder, Senhor, para que nossa alma possa entrar em contrição perfeita. Possamos assim, Senhor, entrar num processo de penitência, para que pela oração, pela penitência, nós possamos estar unidos a Ti, no Teu amor
e na tua verdade. Nós te louvamos e te glorificamos hoje e sempre. Amém. Estamos apresentando podcast Ide e Evangelizai com Edivan Sena. Um espaço para a palavra de Deus. Programa Ide Evangelizai. Vamos pegar a nossa Bíblia e abrir no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 1 a 11. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo demônio. Jejuou 40 dias e 40 noites. Depois teve fome. O tentador aproximou-se dele e lhe disse: Se és filho de Deus, ordena que estas pedras se tornem pães. Jesus respondeu: Está escrito: Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O demônio transportou a cidade santa, colocou no ponto mais alto do templo e disse-lhe: Se és filho de Deus, lança-te abaixo, pois está escrito: Ele deu a seus anjos ordens a teu respeito. Proteger-te-ão com as mãos, com cuidado, para não machucares o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. O demônio transportou uma vez mais a um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória, e disse-lhe: Dar-te-ei tudo isto, se prostrando-te diante de mim, me adorares. Respondeu-lhe Jesus: Para trás, Satanás, pois está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Em seguida, o demônio o deixou, e os anjos aproximaram-se dele para servi-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Momento de reflexão. Programa Ide Evangelizai. Meditando a palavra. Meus irmãos e minhas irmãs, após proclamarmos o Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São Mateus, podemos perceber que Jesus, após ser batizado, foi conduzido ao deserto para ser tentado. Isso significa que, após ser batizado, ele deveria cumprir uma missão, mas essa missão só poderia acontecer depois que Jesus cumprisse o objetivo de fazer penitência por essa missão. O Evangelho diz que Jesus foi conduzido ao deserto para ser tentado. Isso quer dizer que a penitência traz consigo também uma tentação. Não pensemos nós que quando nós vamos entrar em penitência, nós não seremos tentados. Pelo contrário, o inimigo de Deus não quer que façamos penitência. E é por isso que, ao nos decidirmos fazer penitência, nós já devemos esperar ser tentados por Satanás. Porque o que ele quer é que a gente não tenha
a nossa vida transformada. O que ele quer é que nós não entremos em contrição, não entremos em oração com Deus, não façamos jejum e não pratiquemos a caridade. Então Jesus foi ao deserto para fazer penitência, mas junto com essa penitência, Jesus foi tentado para desistir. Vejam só quais foram as tentações pelas quais Jesus passou. Ele foi tentado pela tentação de desistir de fazer jejum. E assim, Satanás ofereceu a ele a possibilidade dele mostrar-se poderoso o suficiente para transformar pedras em pães e assim matar a sua fome. Essa foi uma tentação em que Jesus mostraria para Satanás duas coisas. Uma, que Jesus é poderoso, e outro, que ele seria orgulhoso o suficiente a ponto de querer mostrar-se superior. Mas Jesus não fez isso, porque a ideia principal aqui era que o jejum fosse realizado. Satanás não queria. Jesus estava decidido em enfraquecer o seu próprio corpo para que o seu espírito se fortalecesse. O demônio achava que se Jesus fortalecesse o seu corpo, sua espiritualidade estaria fraca. Não, mas mesmo assim, Jesus Cristo quis jejuar. Quis se abster do alimento para fortalecer-se cada vez mais espiritualmente. Então, isso é o que nós devemos fazer na Quaresma. Jejuar. Enfraquecer a nossa carne para fortalecer o nosso espírito. E diante dessa decisão, também nós somos tentados a desistir da ideia. Nos bate logo a fome e nos dá o desejo de comer alguma coisa antes de terminarmos o tempo de jejum. No deserto, Jesus passou por 3 tentações. A primeira tentação foi de transformar pedras em pães. Isso significa que Jesus, ao transformar pedras em pães, satisfaria o seu desejo de prazer, o seu desejo de matar sua fome. A segunda tentativa de Jesus no deserto foi quando ele subiu ao templo e, instigado por Satanás, deveria pular de lá, mostrando que ele era poderoso o suficiente para que os anjos de Deus pudessem pegá-lo antes que ele atingisse o solo e assim sua vida fosse salva. A terceira tentação de Jesus no deserto foi a tentação em que Satanás propôs a Jesus que ele o adorasse em troca de conseguir todos os reinos do mundo. Jesus foi conduzido ao deserto para fazer penitência, para se preparar para a sua missão. E a missão de Jesus não era outra, a não ser salvar a humanidade. Nós sabemos que Satanás já sabia que Deus mandaria o seu Filho ao mundo para salvar a humanidade. E como Satanás é o inimigo de Deus, não concordou em que o Filho de Deus salvasse a humanidade. E como Deus fortalece o espírito através do enfraquecimento da matéria, então Jesus deveria jejuar. Satanás, sabendo disso, quis atrapalhar o jejum de Jesus. Jesus não deveria, de forma alguma,
salvar a humanidade. Esse era o desejo de Satanás. Em nossa vida atual, na vida da humanidade, todas as pessoas também precisam se preparar para a sua missão. Todos nós também temos uma missão: lutar para salvar a nossa alma. Não simplesmente a nossa alma individual, mas a alma de todos. Era isso o que Jesus queria. Ele não estava muito preocupado consigo. Ele estava preocupado com a salvação da humanidade. E por isso deveria enfraquecer a sua matéria, para que o seu espírito estivesse pronto para a missão. Muitas pessoas preferem a manutenção do seu próprio corpo do que se preocupar com a humanidade. Muitas pessoas passam a vida inteira buscando formas para se manter, para ter a sua casa, para ter o seu carro, para ter o seu bom emprego, a sua alimentação. E se esquecem do principal, que é a manutenção do espírito. E com isso, eles enfraquecem o seu próprio espírito e também o espírito daquelas pessoas que poderiam ser fortalecidas pela missão dessa pessoa. Jesus não fez assim. Ao contrário, Jesus procurou salvar a humanidade. Essa missão não é só de Jesus. E foi por isso que ele fundou a sua igreja, para que essa missão pudesse ter continuidade. Nós temos a missão de salvar a igreja. Nós temos a missão de salvar a humanidade. E não podemos nos abster dessa missão. Por isso, devemos estar preparados para isso. E essa preparação acontece principalmente na Quaresma. A Quaresma, meus irmãos e minhas irmãs, é tempo de penitência. É tempo de enfrentar Satanás. É tempo de enfrentar as tentações, como Jesus. A tentação do poder, a tentação do ser e a tentação do prazer. A humanidade, especialmente agora no secularismo em que estamos vivendo, em que o relativismo está reinando, as pessoas preferem satisfazer o prazer, o ser e o ter. Muitos querem ter prazer na sua vida, prazeres sexuais, prazeres humanos, prazeres de diversão. Muitas pessoas querem ter carro, casa, bom emprego, querem ter muito dinheiro. Muitas pessoas querem ser poderosos, querem ser isso e aquilo. E se esquecem que o mais importante é a gente buscar a espiritualidade que Deus deseja para cada um de nós. E é por esse motivo que a humanidade está se afastando cada vez mais de Deus. O mundo está se esquecendo de Deus. A fé foi relegada ao esquecimento. Para essas pessoas, é como se Deus não existisse. Mas, pelo contrário, Deus existe e Satanás também. Mas a maioria das pessoas não estão fazendo a vontade de Deus, e sim a vontade de Satanás. É vontade de Satanás que os seres humanos desacreditem em Deus. Assim ele poderá agir livremente, sem interrupções, no seu maléfico projeto de vida para a humanidade, que representa a sua condenação. Satanás não quer ser
condenado sozinho. Ele quer levar consigo a maior quantidade possível de pessoas e se esforça ao máximo para arrancar essas almas das mãos de Deus. Enquanto nós estamos dormindo, sem nos preocuparmos com a fé, sem nos preocuparmos com a oração, com o jejum, com a penitência, Satanás não dorme. Ele vive 24 horas por dia, buscando formas de arrancar você das mãos de Deus, de nos arrancar das mãos de Deus. Então precisamos buscar a penitência, não somente na quaresma, mas todos os dias, o ano inteiro, todos os anos, até atingirmos a graça essencial que tanto Deus deseja para a nossa vida. Então, meus irmãos e minhas irmãs, não podemos nos demorar. A quaresma está terminando. Será que nós estamos numa contrição perfeita diante de Deus? Já fizemos nossa penitência? Já buscamos a confissão? Nos arrependemos dos nossos pecados para nos livrarmos deles? Nós precisamos urgentemente nos preocupar com isso. Próxima semana já começa a Semana Santa com o Domingo de Ramos. No caso, amanhã já é Domingo de Ramos. Temos a Semana Santa. Se você está ligado a Cristo, se você é filho de Deus, então entre em contrição com Deus. Esteja ligado a Jesus. Sofra com Jesus pela humanidade, porque Ele já fez isso e continua fazendo, sofrendo sempre pela humanidade, pela salvação da humanidade. Na Quinta-feira Santa, será celebrada a missa em que Jesus é entregue a Pôncio Pilatos e é julgado e condenado à morte. Será que nós estamos dispostos a sermos condenados à morte pelo amor de Jesus? Será que nós estamos dispostos a ser condenados à morte pela salvação da humanidade como Jesus fez? Se nós estamos ligados a Jesus, devemos ter conosco também esse objetivo, porque a missão de Jesus, Ele a passou para nós. Nós somos igreja, e a missão da igreja, lutar pela salvação da humanidade. Mesmo que essa salvação custe a nossa própria vida, como custou a vida de Jesus. Ele foi condenado injustamente, simplesmente porque lutou pela salvação da humanidade. Nós estamos dispostos a isso? A ser condenados injustamente e até mortos injustamente pela salvação do nosso irmão? Então, meu irmão e minha irmã, pense um pouquinho nisso. Estamos nos preparando para a nossa missão? Estamos ligados a Jesus? Temos que provar isso com os nossos próprios atos, com a nossa oração, com a nossa penitência, com o nosso engajamento. Semana próxima, para quem está tendo tempo, pode ir à igreja todos os dias. A missa de quinta-feira, que é uma missa que dura 3 dias, começa na quinta-feira e termina no sábado santo, é uma missa que nós devemos participar. Nós não estamos livres de participar dessa missa. Se nós somos cristãos, devemos provar isso com nossos atos. O ato de ir à ceia do Senhor. A missa em que Jesus mostra para a gente que nós devemos ser humildes o suficiente a ponto de lavar os pés do nosso irmão. O nosso irmão necessitado precisa de caridade. E a caridade é que nós lavemos os seus pés. Lavar os pés significa o quê? Lavar os pés do irmão próximo, daquele que está do nosso lado, é a gente cuidar dele,
protegê-lo. Foi o que Jesus fez com os discípulos. Lavar os pés significou que Jesus cuidou dos discípulos. Lavar os pés deles significa que Jesus os protegeu. Não só os discípulos, mas toda a humanidade com a sua própria vida. E é o que nós devemos fazer. Precisamos negar um pouquinho do nosso prazer, negar um pouquinho daquilo que nós temos, para poder dar um pouco de alegria e satisfação ao nosso irmão necessitado. Provemos isso com a participação na missa de quinta-feira. Foi nessa missa que Jesus instituiu a Eucaristia. Ele próprio, além de entregar sua própria vida pela humanidade, ele também permitiu que nós nos alimentássemos do seu corpo e do seu sangue, para que pudéssemos ter parte com ele. Isso nos mostra que se nós não nos alimentarmos do corpo e do sangue de Cristo, não teremos parte com Jesus. Se somos de Jesus, se dizemos que somos discípulos de Jesus, que somos filhos de Deus, precisamos buscar essa união com Jesus. Mas se existe alguma coisa que atrapalha essa união, então precisamos buscar nos emendar para que essa união possa acontecer. Se nós estamos em pecado mortal, precisamos buscar a confissão, mas antes da confissão, precisamos nos arrepender dos nossos pecados. E se a gente se arrepende de nosso pecado, a gente promete para a gente mesmo e para Deus que não vamos mais cometer esses pecados. Diante dessa decisão, nós podemos, assim, buscar a confissão e fazer a penitência necessária para que a santidade de Deus possa existir em nossa vida por meio da Eucaristia, do corpo e do sangue de Cristo, em que nós nos unimos ao Filho de Deus, no seu corpo e no seu sangue e na sua missão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos agora para a nossa oração final. Momento de louvor. Senhor Jesus, nosso Deus e Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer por esse momento tão rico, Senhor. Tudo que foi refletido hoje não foi obra nossa, mas obra do vosso Espírito Santo, que está agindo pela nossa transformação. Muito obrigado, Senhor, por enviar o teu Espírito Santo sobre nós. É Ele que está fazendo todas as ações em nossa vida para transformar o nosso ser, o nosso pensar, o nosso falar, o nosso sentir e o nosso agir. Muito obrigado, Senhor, por tão grande graça. É por essa graça, Senhor, que nós temos certeza de alcançarmos o milagre da conversão. É por essa graça, Senhor, que nós temos a certeza de um dia estarmos no regaço do Pai. Muito obrigado, Senhor, por tão grande graça. Nós te louvamos e te agradecemos. Também agradecemos a Nossa Senhora, que intercedeu por nós durante todo esse momento e continua a interceder. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Um espaço para a palavra de Deus. Programa e de evangelizar. Meus irmãos e minhas irmãs,
Chegamos ao final de mais uma programação do podcast Ide e Evangelizai. Obrigado a você pela sua audiência. Você que ligou o seu rádio, você que ligou o seu celular, ou sua TV, ou seu notebook para escutar a nossa programação. Muito obrigado a você. Te aguardamos no próximo episódio. Fiquem todos com Deus, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Acabamos de apresentar o podcast Ide e Evangelizai. Apresentação: Edivan Sena.